Quando Jesus vai voltar? Hoje em dia, muita gente fala sobre a volta de Jesus Cristo. Alguns discutem se é pré, se é pós, ou se é meso-tribulacionista. Alguns discutem sinais, a grande tribulação, o arrebatamento e várias questões dos fins dos tempos. E tudo isso faz parte da escatologia. A escatologia é a área da teologia que estuda os acontecimentos dos últimos tempos, como a volta de Jesus, o arrebatamento, o juízo final, o céu e a eternidade. Só que existe um grande problema. O problema não é discutir. O problema é quando isso se torna o nosso foco principal. O nosso foco principal, o foco principal do ser humano, do cristão, é ter certeza que Jesus vai voltar e de que, independente do tempo que ele voltar, nós iremos subir junto com ele. Recentemente assisti um podcast a qual o pastor Eliseu Rodrigues estava sendo entrevistado. Podcast esse da ADcast. E uma coisa me chamou muita atenção. Muitas vezes os cristãos focam tanto na diferença sobre escatologia que acabam esquecendo aquilo que realmente importa. Não é que não devemos estudar escatologia. Devemos sim estudar escatologia. Se você quiser ou acredita, de acordo com a sua leitura, o seu conhecimento bíblico, acreditar que Jesus vem antes da grande tribulação, durante da grande tribulação ou depois, você pode. E eu lhe indico a estudar escatologia. Só que o erro está quando essas coisas se tornam maior. Nós temos que focar no que realmente nos une como corpo de Cristo e não aquilo o que nos afasta. E o que é o que nos une? O que nos une é a nossa crença de que existe um céu, existe um inferno, vai haver nova terra e novo céu. Acreditamos no tribunal de Cristo e que Jesus vai voltar. Isso é o que nos une. Porque, sinceramente, vamos ser sinceros aqui, não adianta conhecer todos os detalhes sobre o fim dos tempos se não estamos preparados para ele. Muitos discutem sobre o fim dos tempos, mas não tem mais no seu coração aquela chama e aquela fé de que Jesus ele vai voltar. Jesus ele realmente vai voltar. E a Bíblia fala muito sobre a volta de Jesus. Muitas vezes a gente não crê, ou a gente lê, mas não se atenta ao que está lendo. E se nossa fé está na Bíblia, vamos ler agora a Bíblia, versículos que nos dá embasamento que Jesus irá voltar. João 14, versículo 3. Jesus diz assim aos seus discípulos: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Atos, capítulo 1, no seu verso 11, diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Estamos aqui diante de um acontecimento no livro de Atos, capítulo 1, a qual Jesus está falando para os seus discípulos, para eles buscar o Espírito Santo, para eles se encher do Espírito Santo, dizendo que eles iriam ser cheios do Espírito Santo. E logo quando Jesus termina de falar, Jesus ele some daquele ambiente e ele sobe
para o céu. E os discípulos começaram a olhar para cima e começaram a ficar preocupados. Dois anjos descem e falam esse versículo que eu acabei de ler. Que o mesmo Jesus que os discípulos viu subir é o mesmo Jesus que voltará. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esses 3 versículos, capítulos que eu apresentei aqui, nos dá embasamento de que a volta de Jesus não é mentira. É uma realidade e ela vai acontecer. Verdadeiramente Jesus vai voltar do céu em glória, em grande glória e poder. Então, isso não é uma teoria, não é invenção que foi criada para colocar medo em mim, em você, para colocar medo em nós. Não. É uma realidade. Jesus realmente vai voltar. Só que o problema não é só esse. O problema é, conhecemos muito sobre versículos que falam sobre a volta de Jesus, mas vivemos como se ele não existisse ou como se ele nunca fosse voltar. Aí está a parte séria do problema. Temos certeza que ele vai voltar, mas se ele voltar hoje, você subiria? O que a Bíblia manda a gente fazer? Porque Jesus voltar, a gente pode crer nos versículos que eu li aqui agora. Mas de que iremos subir com ele é outra história. Preste atenção no que eu vou estar falando daqui em diante. A Bíblia fala muito mais sobre estar preparado para quando Jesus voltar, subirmos com ele para o céu de glória que foi preparado para nós, pelo grande Deus, que é grande em poder, misericórdia e bondade. E a qual reinaremos junto com ele. Precisamos ter essa certeza. A Bíblia fala muito mais sobre estar preparado para a volta de Jesus do que ficar tentando descobrir datas. Eu vou usar também alguns textos bíblicos que nos dá embasamento para estar preparado para a volta do Mestre, para a volta de Jesus, porque cremos que ele vai voltar, mas também temos que ter certeza e crer que nós iremos com ele, porque a Bíblia fala, talvez você pode falar, Edilan, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não posso dizer que eu tenho certeza, isso seria pecado. Não, não é pecado. Em João 1, se não me engano, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam, se deu o poder de ser chamado filho de Deus. E nós sabemos que só vai ser salvo quem é filho de Deus. Mas você fala, Edilan, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus. O Espírito testifica ao nosso espírito se somos, sim, filhos de Deus. Agora eu quero pegar alguns versículos a qual nos dá embasamento para estar preparado para a volta do Mestre. Mateus 24:42 vai nos dizer assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir nosso Senhor. Lucas 9:23-24 nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, para sermos salvos, precisamos largar nossas paixões, nossos desejos carnais, abandonar nosso velho homem que tem desejo de roubar, desejo de mentir, desejo de pecar em geral.
Nós temos que abandonar nosso velho homem. Nós temos que estar de acordo com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor disse que esse caminho é o caminho certo, siga-lhe, porque ele conduz a vida eterna. E esse é o versículo ao qual também vou estar citando, que se encontra em Mateus 7, 13, 14, que vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E poucos há que encontrem. Então, para você subir conquista em glória, você precisa se despedir do seu velho homem e dia após dia carregar a sua cruz, enunciando as suas vontades, enunciando os desejos da sua carne, desejos da sua mocidade, para seguir a Jesus, para correr atrás dele, para viver verdadeiramente o Evangelho, para se arrepender dos seus pecados. E isso é o necessário. Também, 2 Tessalonicenses 5:22, vai nos dizer assim: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Sobre se abster do mal e seguir a Cristo. Sobre se abster do mal e procurar sempre o bem que Jesus Cristo nos ensinou. Em Hebreus 12, 14 vai nos dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, Edilan, mas ninguém consegue ser santo. Vamos ver esse texto que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Edilan, nós não conseguimos ser santo como Jesus ele é santo. Com certeza, ninguém consegue ser santo como Jesus ele é santo. Mas precisamos entender que ser santo é ser separado. Em Romanos 12, versículo 1, vai dizer: para não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ser santo é ser separado, não se conformando com as coisas deste mundo, mas se abstendo do mal, vivendo em santidade, buscando ao Senhor. Apocalipse, versículo 15, capítulo 16, vai dizer assim: eis que venho como ladrão. Observe que ele vem como um ladrão. Jesus não é um ladrão. Jesus ele diz que veio como um ladrão porque ele está dizendo que assim como o ladrão ele não avisa a hora que vai chegar na casa do pai de família, assim Jesus ele não vai avisar a hora que vai chegar. Então temos que estar preparados. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A gente precisa estar preparado, estar vigilante, porque Jesus ele vai voltar. Isso não é uma mentira, não é história de carochinha. Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para a sua volta, para subirmos com ele em glória. E só sobe com ele em glória quem é seu filho. E só é filho dele quem o aceitou, quem renunciou às coisas deste mundo, quem deixou a idolatria para trás, quem renunciou o pecado e quem agora serve a Jesus, quem agora obedece os seus mandamentos, obedece os seus princípios e o amam de todo o coração. Temos que estar preparados. Estamos vivendo uma geração muito distraída espiritualmente, focando no secundário e não no que é principal. Uma geração que muitas coisas têm tentado roubar a nossa atenção, o nosso foco, seja elas redes sociais, a comparação, o esfriamento na presença de Deus, os vícios e a aparência de espiritualidade. Falando dessa parte de aparência de espiritualidade, eu quero falar algo muito importante. Não adianta você ter aparência de espiritualidade, uma aparência de que é cristão, de que serve a Deus, pois Jesus diz lá em Mateus que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu não preguei, no teu nome eu não profetizei, no teu nome eu não curei.
E Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O que estamos vendo de uma geração de cristãos que estão frios espiritualmente, que estão se desviando cada vez mais da sã doutrina, cada vez mais da fé, cada vez mais da presença do Senhor. Não é brincadeira. Igrejas vazias, bancos vazios. Você está muitas vezes com aparência de espiritualidade, fala bem, mas não vive o evangelho verdadeiro e genuíno. Tem muita gente que posta versículos bíblicos, mas não ora. Tem muita gente que fala de Jesus, mas não se relaciona com ele. Falam e sabem sobre escatologia, mas não vive preparado para a volta de Jesus. O perigo é que o pecado vai ficando normal e as pessoas não sentem mais temor pela presença de Deus. Precisamos despertar. Jesus está voltando. Ele não está atrás de aparência, de pessoas que queiram se mostrar. Ele está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está atrás de pessoas a qual ele possa vir buscar, que seja remida como o corpo de Cristo é. Por isso que você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Remido, separado por Deus. E esse é um convite para você que está desviado, ou até mesmo você que nunca aceitou. Se durante esse vídeo você viu Deus falar contigo, não é mais tempo de fugir. O relógio passa, a hora não nos espera. O tempo não nos espera. E a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Então precisamos estar piamente preparados. Precisamos estar piamente na presença do Senhor e preparado, porque Ele vai voltar. Horrenda coisa é cair na mão do Deus terrível. Horrenda coisa é cair na mão do Deus grande, que não pode só matar o corpo, mas pode lançar no fogo eterno, ao qual lá é a ausência 100% total de Deus. O inferno é horrível, horrível. Não queira ir para lá. Queira estar no céu de glória junto com o Senhor. E esse convite é para você que está afastado assistindo esse vídeo, para você que nunca serviu. Venha, volte em contratempo, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus, confesse, peça força a Deus para lhe ajudar. Se esse vídeo lhe tocou, falou com você, ou você acha que esse é um assunto muito relevante, muito importante, compartilha para que mais vidas sejam alcançadas. Deixe seu like, comente. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas, e se ele voltar, estamos preparados para a sua volta?